Boa tarde a todos. E eu hoje venho aqui falar-vos de economia. A economia não é propriamente o tema mais interessante, até porque... E como tal, vou ver se vos consigo cativar para aprender um bocadinho mais sobre a economia e uma economia um bocadinho diferente. Ora, nós aprendemos na escola, e penso que vocês, deduzo, que a esta altura também já se tenham cruzado com algum tipo desta informação, nós aprendemos na escola que a economia, de certa forma, funciona assente em duas áreas, das famílias e as empresas. As empresas pagam salários às pessoas, as pessoas com esses salários compram os bens e os produtos que as empresas produzem. E é um pouco à volta disto que depois conjecturamos e criamos e inventamos o resto da economia. E isto é um ciclo incompleto, ou seja, é uma economia que aparece um fluxo circular, mas falta aqui muita coisa nesta história, falta de facto muita informação. Analisamos também o desempenho das empresas de forma incompleta, ou seja, nós achamos que o sucesso de uma empresa se mede face às vendas que têm, face ao lucro, ao retorno do investimento, às exportações, e isto é apenas, é isto que nós aprendemos a pensar as empresas e a economia. Quanto mais se vender, melhor, quanto mais lucro se tiver, melhor. E há organizações que processam a informação, nomeadamente, por exemplo, estas, a Bloomberg e a Reuters, que processam a informação das empresas para vender essa informação a fundos de investimento. E existem outras entidades que depois atribuem os ratings das empresas. Se uma empresa é A, A+, B-, ou seja, qual é o nível de desempenho da empresa e, portanto, isso mede o sucesso de uma empresa em termos internacionais com base naquela informação financeira e quantitativa. E nós assumimos que o mercado consegue encontrar este ponto de equilíbrio. Eu acredito que todos vocês já tenham visto uma reta da procura e da oferta, e assumindo que o que nós estamos a assumir é que os recursos naturais não nos temos de preocupar propriamente com os recursos naturais, porque a partir do momento que o recurso natural que eu começo a consumi-lo uma quantidade maior, o preço dele vai ficar mais caro e, portanto, a empresa vai vender mais caro, eu vou comprar menos e, dessa forma, a quantidade do bem natural volta ao seu estado de equilíbrio. Acontece que isto não é assim, por um simples motivo. A economia de mercado que nós temos hoje em dia, e que não tem nada a ver, by the way, com aquilo que Adam Smith disse, mas é um à parte e não vou falar disso agora, mas fiquem com isso em mente. Quem quiser pensar, Adam Smith e a economia de mercado não é nada daquilo que nós temos hoje. A economia de mercado que nós temos hoje, na realidade, não se preocupa com o futuro e, portanto, não incorpora hoje o impacto das minhas decisões no presente. Ou seja, a economia de mercado hoje não se preocupa se vocês daqui a 10 anos vão ter peixe para comer ou não. Porque não é um tema de hoje, é um tema só daqui a 10 anos, e a economia de mercado atualmente vive num espaço de 2, 3 anos e é esse o seu tema de preocupação. Portanto, se eu não me preocupo com o que vai acontecer no futuro, então a economia de mercado nunca vai encontrar um ponto de equilíbrio que venha a cautelar as necessidades que vocês vão ter daqui a 5, 10, 15 anos. E, portanto, tivemos este modelo de economia linear que foi bom. Foi bom este modelo porque, na realidade, em 1981, há muito tempo, 44% da população mundial vivia ainda em pobreza extrema, portanto, quase metade da população do mundo vivia em pobreza extrema. No entanto, em 2015, são apenas 10% da população mundial que vive nesta dita pobreza extrema. E, portanto, o modelo que funcionou precisa agora de mudar. Portanto, nós conseguimos, de facto, ultrapassar e fazer com que as pessoas tivessem melhor qualidade de vida, mas, por outro lado, isto também tem o seu lado negativo e agora precisamos de minimizar este lado negativo. O lado negativo tem a ver com o quê? Com o modelo económico que todos nós vivemos e que deu origem a uma melhoria da qualidade de vida, tem a ver com o consumo. Na realidade, o PIB aumenta quanto mais consumimos. Basicamente, é esse o modelo que nós temos. As empresas, para venderem, alguém tem de consumir os materiais das empresas e sucessivamente. E, portanto, consome-se a vários níveis, de várias formas, em várias partes do mundo, mas o que é facto é que é o consumo. E nós devemos pensar um pouco. Eu não vou aqui argumentar, nem vou defender que não devemos consumir, não é esse o teor aqui da conversa hoje, mas vale a pena pensar qual é a origem dos produtos que nós consumimos. O que é que acontece até este casaco chegar aqui? Qual foi a mão de obra que foi utilizada, os recursos foram consumidos, a pegada ecológica e ambiental, do ponto de vista social, etc. E é isso que nós estamos aqui a falar. Estas preocupações vão aumentar porque a população mundial vai aumentar muito. Nós podemos ver, hoje andamos à volta já dos 8 mil milhões, mas em 2050 vamos ser praticamente 10 mil milhões.
pessoas. E, portanto, se a população mundial vai aumentar com este grau, eles vão querer, a população mundial vai querer, obviamente, tem todo o direito em consumir. Em simultâneo, a classe média também vai aumentar, porque já vimos que os rendimentos aumentaram nos últimos anos, e, portanto, toda a gente tem no seu pleno direito de querer viajar, consumir, ter a sua casa, e, portanto, isto implica um aumento do consumo de materiais. E este é o ponto em que nós estamos hoje, ao nível do consumo de materiais, eu acho que é relevante. E esta imagem tenta transmitir exatamente isso, ou seja, nós hoje, em cada 3 minutos, o mundo consome um metal igual ao da Torre Eiffel. Portanto, enquanto eu estiver aqui a falar 18 minutos, são 6 torres desta natureza que foram consumidas no mundo enquanto nós estamos aqui. Portanto, isto é uma abordagem, dá-nos para pensar que tipo de quantidade de materiais é que de facto o mundo consome e nós consumimos hoje. Outro aspecto relevante é pensar, fala-se muito na economia 4.0, digitalização, computadores, etc., robótica, e há que pensar em quais são os materiais que são necessários, os telemóveis, os ecrãs, os ecrãs touch, etc. Quais são os minerais que fazem com que isso seja possível? Quais são os materiais? E é preciso termos consciência que há estudos que indicam que esses materiais já têm uma data limite, ou seja, há materiais que se estima que, enfim, não existam na disponibilidade necessária já em 2024, 2029, 2044. Portanto, aqui a mensagem de passar é: nós estamos a evoluir para uma sociedade mais digitalizada, faz todo sentido, é preciso pensar já como é que vamos utilizar o mais tempo possível esses materiais que são tão escassos para permitir que nós continuemos a evoluir sempre ao longo do tempo. Porque se nada fizermos, em 2050, para mantermos o nosso estilo de vida que temos hoje, são necessários 3 planetas. E isso, como não vai acontecer, se nada fizermos em 2050, de certeza que não temos o mesmo estilo de vida que temos hoje, porque se isto for necessário, para já não há 3 planetas. E depois, há conflitos. A dada altura, o ser humano entra em conflitos porque o recurso natural passa a ser uma questão de sobrevivência e, obviamente, que não queremos que isso aconteça. Hoje, nós extraímos, o mundo extrai cerca de 65 mil milhões de toneladas de materiais por ano. Só que em 2050 isto vai duplicar devido ao tal aumento da população e do facto de nós estarmos a consumir cada vez materiais mais tecnológicos, onde é preciso ir buscar estes materiais, e cada um de nós irá utilizar mais 70% dos materiais do que aquilo que nós utilizávamos em 2005. Portanto, o nosso estilo de vida vai implicar um aumento de consumo de materiais. Se calhar nós há 10 anos atrás não tínhamos 2 telemóveis, ou em 3 anos não teríamos, ou em 4 anos não teríamos 2 computadores, e assim, ou não teríamos um telemóvel, um computador, um iPad, e etc. E portanto, isso são tudo estilos de vida, tecnologia, que precisam de materiais para existir. E portanto, aqui a questão é, isto parece tudo um cenário negativo, mas lá está, vocês também aprendem isto na escola, as coisas negativas têm sempre um lado positivo, que é como é que eu vou ultrapassar. E aqui é exatamente a mesma coisa, como é que se pode ultrapassar tudo isto? É ver que estes problemas, na realidade, são uma ótima forma de pensar a economia de maneira diferente. E, portanto, essa nova forma de pensar a economia é aquilo que se começa a chamar de economia circular. O que é isto de economia circular? Nós aprendemos uma economia linear, não é? Qual é a nossa economia linear? Eu vou à loja, compro o produto ou serviço, consumo ou utilizo e deito o que sobra para o lixo, ou há uma camisola que fica velha e que vai não sei para onde, mas muita da quantidade vai para os aterros, vai para os lixos. Não é? É isso mais ou menos que nós fazemos. E isto implica que há imensos materiais que podem ser reutilizados noutros produtos e que não são, porque eventualmente nós não conseguimos dar esse destino. Começámos a falar na questão da reciclagem, todos vocês foram alvo de grandes campanhas de reciclagem durante os últimos anos. No fundo é reciclar os materiais para voltar a utilizá-los de outra maneira, mas agora surge o conceito de economia circular. E a economia circular tem a ver essencialmente com o quê? Com o manter e a utilização do produto. Nós utilizamos um produto durante o maior tempo possível. Por um lado, usar o produto, ou seja, imaginemos que temos um telemóvel que não dura 2 anos, mas dura 10. E, por outro lado, reutilizar os materiais, reparar os materiais, em vez de um micro-ondas se estragar, eu posso ir repará-lo e ter esse estímulo e ter esse incentivo para reparar, porque dessa forma eu estou a poupar materiais e estou a conseguir satisfazer a minha necessidade, que
que é aquecer a comida. E, portanto, quando nós falamos em economia circular, estamos a falar de usar o produto durante o maior período de tempo, e isto choca muito com aquilo que nós estamos habituados a consumir e a pensar. Implica ambicionar termos resíduos zero, ou seja, quando desenhamos os produtos e os materiais e desenhamos uma caneca, ou desenhamos um computador, ou desenhamos uma roupa, pensar como é que eu vou fazer aquilo de forma a que no final eu tenha zero de lixo, idealmente. Implica pensar como é que eu vou reutilizar as coisas, reparar as coisas, remanufaturar e reciclar. Portanto, implica pensar numa economia, em vez de ser a economia do usa e deita fora, é a economia do usar, reusar e voltar a usar, porque isto do ponto de vista financeiro também faz mais sentido hoje em dia. E faz sentido porque, na realidade, há estudos que indicam que se uma economia pensar desta forma, o PIB pode crescer 7%, portanto, há estudos que indicam que até 2030, a nível da economia europeia, se nós aplicássemos estes princípios da economia circular, há um potencial de crescimento de 7% do PIB, e vocês sabem que 7% do PIB é muito, e uma criação também de 170 mil postos de trabalho. Ou seja, falar em economia circular não é estar a falar de uma economia fluffy, é estar a falar de um novo tipo de economia capaz de contribuir para o crescimento do PIB e para a criação de emprego, que no fundo é tudo aquilo que qualquer político quer. Em concreto, o que é que isto implica? Para que é que queremos um carro? Vocês querem um carro para ter um carro ou querem um carro para se ir do ponto A para o ponto B? Não é? Para que é que queremos uma máquina de lavar a roupa num edifício que tenha 15 famílias a viver? Porque é que são necessárias 15 máquinas de lavar a roupa naquele edifício? Para que é que cada casa tem de ter um berbequim se nós apenas utilizamos o berbequim para ir 4 vezes na vida? Porque é que nós temos de ter um berbequim na casa? A gente utiliza aquilo quando muda de casa e é um prego, quer dizer, 99% do tempo do berbequim não acontece nada. Portanto, é aqui que voltamos a falar do conceito de economia circular. Portanto, falar de economia circular e pôr-nos a pensar o que é que nós de facto precisamos implica estarmos a falar de uma forma diferente, que é passar do serviço para a posse. A minha necessidade não é possuir um carro, a minha necessidade é que o carro me dê o serviço que eu preciso, que é o serviço de ir do ponto A ao ponto B. E, portanto, eu posso não ser dona de um carro, mas utilizar o serviço mesmo. Isto significa o mesmo para computadores, telemóveis, etc. Implica a partilha também. Implica uma noção de partilha. A máquina de lavar. Se eu não tiver uma máquina de lavar por cada casa, mas estiver num edifício de 15 famílias, imaginemos que eu tenho 5 máquinas de lavar, eu estou a partilhar esse serviço. E também ao nível da reparação, portanto, desenvolvimento de projetos para reparação. E tudo isto dá origem a novos produtos e novos negócios que podem surgir. Há vários exemplos de negócios que já dão o seu lucro, que já dão a sua receita focados nestes conceitos da reparação. Há um site que vocês podem, quem estiver interessado pode ir a este site e daí consegue obter muito mais informação. É um site do Ministério do Ambiente em Portugal e, portanto, exemplos concretos não faltam de negócios já com esta filosofia. Para terminar, e se o conceito era vocês são o futuro, aquilo que eu proponho é que sejam inovadores, criativos e pensem de forma não quadrada. Aquilo que aconteceu no passado não vai acontecer no futuro. Estamos em grandes períodos de mudança e usem e abusem da criatividade, da emoção e da empatia. Ou seja, estes temas da sustentabilidade, temas da economia circular, que se juntam com a economia e com as finanças, só há uma única forma de isto conseguir funcionar. É que vocês não tenham vergonha de mostrar os sentimentos que têm face a estes temas. Só assim é que se consegue juntar aquilo que é o correto, ou que nós achamos que é o correto, com as necessidades e perceber exatamente que aquilo que é o correto, na realidade, é aquilo que as tendências internacionais dizem que temos de fazer. E para isto é preciso abrir os horizontes. É preciso utilizar os dois lados do cérebro. Nós normalmente nas escolas aprendemos, depende das escolas, portanto, normalmente utilizamos muito mais o lado analítico, não é? O lado das contas, o lado mais técnico, e aquilo que nós precisamos para este século XXI é precisamente desenvolver o lado da emoção, o lado da empatia, porque só assim é que vamos conseguir encontrar a solução dos problemas que são tão desafiantes, como a população mundial a crescer de forma exponencial. E pronto. Muito obrigada.